Pai, do Filho e do Espírito Santo, esse 21 de setembro de 2022. Vou fazer uma homilia antes da gente fazer ato penitencial e consagração. Uma homilia muito importante da compreensão vital do Evangelho para o cristão. Que existem muitas notícias e muitos pontos sobre o cristianismo, mas esse é o fundamental, é o ponto fundamental. 2 Coríntios 5, Paulo fala do ministério da reconciliação. E ele diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecadores, os pecados dos seres humanos, e nos confiando a palavra da reconciliação. Portanto, somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por meio de nós, em nome de Cristo, pois pedimos que vocês se reconciliem com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também exortamos a que vocês não recebam em vão a graça de Deus, porque ele diz: no tempo aceitável escutei você, e no dia da salvação eu o socorri. E agora é o tempo oportuno, este agora é o dia da salvação. Então Paulo fala aqui, Deus estava reconciliando a humanidade com Cristo na cruz. Por quê? Você tem que acreditar na cultura de Israel. Para você ser cristão, você precisa acreditar na cultura de Israel. Por quê? Porque lá Deus ensinou que só há perdão com sangue, com sacrifício de sangue. E ele repetiu isso 700.000 vezes do povo de Israel. Sacrifício de sangue no templo, no tabernáculo, sacrifício de sangue, sacrifício de sangue, sacrifício de sangue. Como que deixando no inconsciente da humanidade que só pode haver perdão dos nossos pecados se houver sacrifício de sangue. Portanto, essa nossa cultura moderna, que tem uma contabilidade monetária e de prazer, de pecado, de luxúria, de chamada falsa liberdade, até para desnaturar a criatura humana, ela está completamente tomada pelo maligno, pelo mal. Assim como o apóstolo João diz, a cultura do mundo jaz no maligno, é a cultura do maligno. E a cultura de Israel foi trazida por Deus do céu, revelada a Moisés. E assim Deus condenou e castigou Israel. Quando Coré, Abirão, Datã se revoltaram, ele abriu a terra, engoliu ele, as famílias, as tendas, tudo que ele tinha. No outro dia, os homens de Israel foram desafiar Deus de novo. Dizer: Moisés, você matou o povo de Deus. Aí Deus já nem conversou mais, mandou uma praga no povo. Moisés correu para Arão e disse: vai com incensário no meio do povo, que a praga já saiu. Morreram 14.000 no meio de Israel. A fúria, a condenação de Deus contra o pecado do homem que não reconhece a autoridade do sangue, do sacrifício, do sacerdócio que ele estabeleceu, é muito grande. E se Deus castigou Israel dessa maneira, porque se levantou contra o sacerdócio de Moisés, imagina o sacerdócio de Cristo, que é o sacerdócio do céu, do seu sangue. Portanto, o que há de grave em nós não aceitarmos religiões afrodescendentes ou religiões orientais? Porque eles não têm o sangue, o sacerdócio e o sangue de sacrifício de Cristo para perdoar nossos pecados. Eles estão todos condenados a ir para o inferno, para o fogo ardente debaixo da terra, porque não tem a remissão e não há reconciliação com Deus, o nosso Criador, Pai Redentor, sem o sacrifício de sangue de Cristo. Então isso é a essência do cristianismo. Isso não é a essência não é só a moral cristã, a maneira de viver, a maneira de ser, a da família cristã, não é só isso. O fundamental do cristão é essa reconciliação na cruz, no sangue de Cristo. E a justificação, como Paulo diz,
Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nos reconciliasse, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Então Deus vai mostrar na igreja, e nós que cremos no sacrifício de sangue de Cristo, a justiça e a salvação para todo o universo. Os anjos almejam a papadelas entender essa misericórdia, essa graça que Paulo diz, é hoje, você tem que aceitar hoje. Você tem que crer na eficácia do sangue da redenção, na sua justificação, pela fé e pela graça em Cristo hoje. Não deixe para a noite seguinte. Então esse é o fundamental do cristianismo. Igreja, comunhão é importante, é necessário, estudo, oração, consagração, tudo. A Eucaristia, quando você toma, você lembra daquele sangue da reconciliação. Você está tomando aquela espécie de vinho, aquela espécie de pão, aquela substância está ligada àquele sacrifício do Calvário, que nos reconciliou com Deus, que nos salvou, que nos fez justiça de Deus, e por isso, como Cristo ressuscitou, aqueles que continuarem e perseverarem até o fim com Ele, ressuscitarão com Ele para sempre, e a vida eterna, nas delícias, gozo com Deus e toda a sua diversidade do Espírito Santo. Então esse é o essencial, mas você precisa crer nessa cultura bíblica. Se você, por algum motivo, por influências, ou por modernismo, ou por estudo, leitura, ou família, ou amizade, ou prazer, não crê nessa fé, não há salvação para você. Nós somos muito bem cuidados pelos nossos pais, pelas nossas igrejas, os nossos filhos, nossos amigos, nossos parentes, né? Tudo é muito bom, muito bonitinho, nos consideram muito, são muito educados conosco. E a gente fica pensando que a gente tem todos os direitos, que a gente não falta nada para nós, que a gente tem direito a tudo. Não, nós não temos direito a nada. Nós temos direito à condenação sem a fé no sangue de Cristo. Não é que o mundo é bonzinho para o ser humano. O mundo engana. O homem, como diz Paulo, seja todo homem mentiroso e Deus seja verdadeiro, porque só há esta salvação em Cristo, pela essa fé e graça. Não há outro caminho, outro escape para nós. Nossa alma e o nosso corpo, mesmo morrendo, ele ressuscitará, será recriado. Mas a nossa alma jamais morrerá. A segunda morte. Ela deixará esse corpo, mas viverá para sempre com Cristo. Isto é a essência da fé cristã, é o sangue de Cristo. Por isso a Eucaristia, como disse já muitos católicos, muitos papas, né, os líderes católicos romanos, disseram que a Eucaristia é a base da igreja, o fundamento da igreja, a coluna da igreja, porque é essa fé no sangue de Cristo. Então não podemos ter conciliação com outro tipo de religião. É só essa que salva, só essa fé e graça em Cristo que nos salva. E a contabilidade é com sangue, não é com dinheiro, com número, com moeda, como nós estamos acostumados na nossa cultura. Toda economia, toda administração, toda contabilidade é produto, é estoque, é dinheiro, é número, é computador, é nota, etc, etc. A contabilidade de Deus é sangue, e o sangue do Filho para a nossa salvação. Deus não precisa de dinheiro, porque para ele fazer os mares aquecer, ele não precisa de dinheiro. Para ele fazer os ciclones molharem as tempestades no mar e na terra, não precisa de dinheiro. Para ele fazer correr as águas do rio e das nuvens e a chuva, ele não precisa de dinheiro. Deus não precisa de dinheiro para nada. Deus não depende de dinheiro, de contabilidade, de administração nenhuma. Mas ele exige o sangue de Cristo para que nós entremos no céu e sejamos ressurretos e possamos viver eternamente. Agora, isso é difícil de entrar na nossa cabeça, porque nós estamos acostumados com outra contabilidade, com outra economia, com outra engenharia, com outra cultura, com outra assembleia. Mas a Assembleia do Céu, lá que vem a face de Deus beatífica, lá que vem a sabedoria incriada de Deus. Lá nós contemplaremos essa verdade com mais clareza, não apenas através dos testemunhos dos apóstolos, mas através da beleza de Deus, através da sua justiça, da sua verdade, da sua luz eterna. Então, essas palavras, isso aí, quem me ouve, ouça e guarde para toda a sua vida, para todo sempre. Resista
a todas as artimanhas do inimigo em querer desmentir essa verdade para você, tirar essa verdade da sua vida, do seu coração. Essa deve ficar e viver e morar com a sua mente, seu coração, sempre para todo sempre, que é a única salvação em Cristo. As outras invenções do cristianismo, as outras conversas do cristianismo, as outras campanhas, rituais do cristianismo, congregação do cristianismo, tudo mais é até bom. É uma convivência, uma vida de comunhão. Mas sem essa fé, na essência, não tem valor nenhum para a sua salvação. Amém? Fechou? Graças a Deus por essa palavra, que está em Colossenses e está na segunda carta de Coríntios que nós acabamos de ler. Amém, Jesus? Obrigado por esta fé. Abençoe agora o restante do nosso culto doméstico, em nome de Jesus. E você que quer fazer essa oração, porque você quer aceitar esse Jesus, faça essa oração, me arrependo do meu pecado e aceita a reconciliação no sangue de Cristo. Amém. Você está me ouvindo, também abençoe o Deus Pai, Filho e Espírito Santo, esse falou alvo, mistério, Igreja de Jesus, para a sua salvação e edificação. Hoje é o dia da sua salvação.